Boa tarde ou bom dia, não sei que hora você vai estar ouvindo esse vídeo, mas eu quero te dizer que eu estou feliz de poder te saudar em nome de Jesus. Vamos ler então dois versículos da palavra de Deus dentro de um contexto de uma história. A história é um pouco longa, eu não vou ler toda a história, que o nosso tempo é curto aqui, mas vocês já creio que lembrarão da história, porque eu creio que muitos já conhecem bem o texto ao qual me refiro. É Números capítulo 20, e nós vamos ler os versículos 7 e 8, que diz assim: E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha e darás de beber à congregação e aos seus animais. Então, esse texto que nós acabamos de ler, de Números capítulo 20, ele está dentro de uma história, não é? Uma das últimas histórias registradas sobre a peregrinação do povo de Israel no deserto, após a saída do Egito, né? Então, e quando já estavam quase chegando à Terra Prometida. Na verdade, eles pararam num deserto chamado Cádiz, no versículo 1 a gente vê, e essa seria a última parada do povo de Deus para entrar na Terra Prometida. Deus tinha um propósito naquela parada, eles saíram um pouco do caminho para passar ali por Cádiz, mas era intencional, Deus não havia levado eles ali por acaso. Eles tiveram ali uns 4 meses naquela parada. Era uma quarentena, mais ou menos o que muitos de nós estamos passando. Aqui na Espanha nós estamos saindo da nossa quarentena devagar, e muitos no mundo todo estão passando ainda por quarentena. Eu creio que ainda vocês estão também, muitos de vocês em quarentena, né, por causa dessa pandemia. E se a gente for olhar, há muita semelhança, né, na situação que o povo de Israel está passando, e nós também, porque estamos passando por um período de deserto, né? Muitas nações, muitas cidades, muitas famílias passando por um período de deserto. E ninguém gosta de deserto, é claro, mas eu queria dizer para vocês que, estudando esse texto, cheguei a 3 conclusões. Eu cheguei à conclusão de que o deserto ele é necessário. Também cheguei à conclusão de que o deserto é um lugar de revelação, e também cheguei à conclusão de que o deserto é um lugar de santificação. E quando Deus nos permite entrar no deserto, é com um propósito. É com um propósito. A meta é trazer algo novo para nós, né? Deus não permite que a gente entre num período de deserto por simplesmente testar-nos, para testar-nos, mas Deus tem um propósito, né? Então Deus tem uma meta, um objetivo a alcançar. E o deserto então tem um simbolismo espiritual muito grande na Bíblia, né? A gente sabe também que Jesus, quando ele começou o ministério dele, ele passou por um deserto, né? Também teve uma quarentena lá. E existem 3 características do deserto em relação à vida cristã, e eu queria mostrar para vocês essas características hoje, né? A primeira é essa, que o deserto é necessário. Nós necessitamos das provas para crescer na nossa relação com Deus, para amadurecer na nossa vida espiritual, e nós precisamos também das provas, porque através delas nós damos testemunho da nossa fé e da nossa dependência de Deus. Israel ia passar por essa prova, porque esse povo de Israel com o qual Deus está lidando agora não é o mesmo povo que saiu do Egito. Lembre-se que aquela geração já havia perecido no deserto. Agora, essa é a geração que vai entrar na Terra Prometida. São os filhos dos que saíram do Egito, os que estão entrando agora na Terra Prometida. E aqueles que haviam já perecido, não é? Aquela geração anterior, foi uma geração que passou também pelo teste da falta de água no deserto, passou pelo teste do deserto e não foi aprovada, né? Não foi aprovada. Essa experiência de faltar água no deserto
já havia acontecido com eles também. Logo de imediato a saída deles do Egito, eles também passaram pela mesma experiência, e Deus disse a Moisés que tocasse a rocha, e a rocha, então, da rocha sairia água para alimentar a sede daquelas pessoas, né? E Moisés tocou a rocha com a vara dele e saiu água, e todos beberam. Só que o nome daquele deserto foi chamado deserto da murmuração, não é? Porque ali o povo contendeu com Deus. Agora, esse deserto de Cádiz, Deus queria que fosse uma experiência diferente, não é? Deus queria trazer uma nova revelação dele para aquela nova geração. E Deus queria também trazer afora o que estava no coração daquele povo, né? Então, a Bíblia diz que realmente o que saiu não foi bom, porque a revelação do que havia no coração do povo não foi das mais agradáveis, não. A Bíblia diz que eles se rebelaram contra Moisés e Arão, que deixaram eles tão aflitos que eles saíram correndo e foram tomar abrigo no tabernáculo, porque eles estavam vendo que estavam quase sendo linchados pelo povo. O povo estava acusando eles de levarem eles para o deserto para matarem a eles, né? No versículo 4, 5, né? Eles disseram que aquele lugar era um lugar muito mau e que a culpa era de Moisés e de Arão. Moisés e Arão ficaram aflitos, ficaram nervosos, ficaram agitados e saíram correndo para a tenda da congregação porque precisavam do socorro de Deus. Então, aí Deus lhes dá esse comando que nós acabamos de ler, né? Então, eles acusam Moisés e Arão de querer fazer tudo isso, desconsiderando o fato de que foi Deus que levou eles para o deserto, não Arão e Moisés. Arão e Moisés seguiam as instruções de Deus. Na verdade, quem guiava eles era a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. Vocês lembram disso, não é? E quem foi que levou eles até aquele lugar? Foi Deus. Só que no desconcerto deles, no transtorno deles, na aflição deles, e na falta de água, nesse desespero que eles estavam, eles se deixaram dominar por esse sentimento de desespero e não foram capazes nem de refletir bem sobre a soberania de Deus naquela situação toda, né? É uma coisa que a gente deve aprender também, de reconhecer a soberania de Deus quando nós estamos passando por tempos difíceis, né? Deus queria revelar sua glória e sua graça naquele deserto. Deus queria que o povo experimentasse algo novo dele, porque aquela era uma nova geração, uma geração que ia entrar na terra prometida, uma geração que ia ser essa nação, se estabelecer como nação ali, que ia manifestar Deus a todo o mundo ao redor, né? E Deus queria que eles saíssem fortes do deserto, que eles saíssem com um conhecimento mais profundo de Deus, com uma experiência mais íntima da dependência de Deus e da confiança e da fé em Deus, né? Deus queria trazer para eles uma nova revelação, porque o deserto é um lugar de revelação. É também um lugar de revelação das nossas próprias emoções, dos nossos próprios sentimentos, né? Quando as pessoas são provadas, é quando elas são realmente... ou melhor, quando as pessoas são provadas é quando elas manifestam o que está dentro delas de verdade. Quando tudo tá bem, a gente não conhece bem as pessoas. A gente conhece bem as pessoas quando as coisas vão mal, quando a situação aperta. E o crente ainda mais. Quando o crente ele passa pelo deserto é que a gente realmente sabe onde está a sua fé, que solidez tem essa fé, como é a sua relação com Deus, como tem sido a relação dele com Deus, que segurança ele tem no Senhor, não é? E a profundidade da relação dele e do estado da sua alma vai ser revelado no deserto, não é? Então, por isso, o deserto é um lugar de revelação. Em terceiro lugar, a Bíblia diz que o deserto, para nós aqui, a gente pode tirar essa conclusão, que o deserto também é um lugar de santificação. O curioso é saber que esse lugar, esse deserto em particular, se chamava Cádiz. No versículo 1 diz que era o deserto de Cádiz. E é curioso ver que o nome Cádiz vem da palavra hebreia Kadosh, que significa santificado, né? Então, Cádiz significa santificado.
E no versículo 8 que nós lemos, diz que Deus queria realmente que o nome dele fosse santificado, não é? Desculpa, no texto que nós lemos, não é no versículo 8 não, mas mais adiante vai dizer que Deus queria que o nome dele fosse santificado, não é? Nessa experiência. Então, esse era o propósito de Deus, que eles saíssem dali tocados por aquela experiência transformadora e gloriosa de ver Deus provendo para as necessidades mais básicas deles, né? E por terem visto essa glória, esse socorro de Deus, saírem com uma fé mais fortalecida, né? E saírem mais motivados por essa experiência gloriosa para irem conquistando a terra prometida, né? Mas eles não foram capazes de reconhecer a soberania de Deus nessa situação e, portanto, não foram capazes de santificar o nome de Deus nessa situação. E aquele deserto, em lugar de ser chamado deserto de Kadosh, ou seja, de santidade, se tornou deserto de Meribá, outra vez. Foi triste o que aconteceu. E, na verdade, nenhum deles foi aprovado nesse teste do deserto, porque nem Moisés e Arão foram aprovados. Deus também repreende eles, dá uma reprimenda muito forte, porque eles também não santificaram. Moisés, em lugar de falar a rocha, como Deus já havia ordenado, Moisés tocou a rocha 2 vezes. O que nós aprendemos então, irmãos? Que apesar de eles não terem sido aprovados, Deus, na sua misericórdia e graça, deu a água que eles precisavam, mas a experiência não foi a mesma. A experiência não foi do jeito que Deus queria. A experiência foi diminuída pela rebelião deles, pela rebeldia deles, pela falta de fé de Moisés também e de Arão, né? Mas a rocha obedeceu, né? A rocha obedeceu. E porque há uma rocha também que obedeceu, nós hoje podemos gozar dessa graça tão abundante nos nossos desertos. Jesus é essa rocha. Jesus foi ferido pelas nossas transgressões, não é? A rocha que foi ferida pelas nossas transgressões, hoje é uma rocha que só necessita ser falada. Nós só temos que falar com ele. E ele vai vir a nós no nosso deserto, vai nos trazer a água viva que vai refrescar a nossa alma nesse tempo de sequidão e de sede, não é? Então, Jesus, quando ele passou pelo deserto, ele foi aprovado. E ele é hoje para nós essa rocha no deserto, essa eterna fonte de água viva para todo o deserto que qualquer filho de Deus tem que passar. E eu espero que você possa se agarrar a essa certeza e essa convicção de que Jesus está com você, mesmo nesses tempos de incerteza, de dúvidas, de insegurança. Que Jesus possa ser o seu conforto, a sua fonte eterna de água, de renovo, de refrigério em tempos de deserto. Que Deus nos abençoe. Um abraço a todos.